pedúnculo de Penfield, ele representa, veja, o pé como é grande, né, desproporcional ao pé, a mão desproporcional maior do que o membro superior, com o membro inferior. Notem que a face são regiões que têm muito neurônio. Então, eu tenho que ter regiões que têm muito músculo, com muita inervação, com uma resposta importante, desde a expressão facial, né, a mobilidade, então, da mão, e eu preciso, então, de neurônios. E aí é um mapeamento que tem aqui de neurônios que vai mandar o estímulo. Por exemplo, eu quis instalar o dedo, partiu daqui, desceu para o trato córtico espinhal descendente até a região cervical e eu tenho o efeito motor, então, o efeito do movimento, né? Então, controle motor disso. Agora, imaginem vocês que eu tenho aqui um trauma encefálico, um trauma craniano encefálico ou um aneurisma que rompe nessa região. Eu vou comprimir esse trato córtico espinhal descendente, eu vou ter alterações. Teria alterações, então, aquele paciente, aquela imagem, eu tenho, por exemplo, lado direito aqui uma lesão, né? Eu tenho uma VE, um acidente vascular encefálico, e o paciente do lado esquerdo, porque algumas fibras vão se cruzar, que depois a gente vai aprender por quê, e o lado esquerdo do paciente, o lado contralateral, que vai apresentar, então, essa postura de flexão do braço e alteração motora como de um lado todo do corpo. Então, seria uma hemiplegia, e altera, inclusive, a marcha. Muito bem, aqui a medula, então, se organizando dentro do canal, com as suas meninges, as membranas que a envolvem, só para mostrar a relação para vocês, desse disco intervertebral, o outro elemento importante para a coluna, mas que pode tornar-se vilão para esses nervos, a compressão radicular aqui. Então, isso é importante falar. E aqui, vejam, uma hérnia de disco, né, uma protusão, e que pode trazer, dependendo da magnitude disso, levar até uma perda de força, ou uma diminuição de força, além da dor, obviamente. Então, aqui uma relação dessa musculatura dorsal e ventral. Notem, eu tenho para cada nervo espinhal, eu tenho 6 a 8 radículas, que são pequenas raízes nervosas, são as ventrais, lembram, os axônios, e 6 a 8 dorsais, e se encontram aqui formando um nervo espinhal. O nervo espinhal, por sua vez, deixa um ramo dorsal, que é o posterior, e um ramo ventral. Os ramos ventrais é que vão formar os plexos, o ramo dorsal vai direto para a musculatura e pele. Então, vejam, aqui um outro exemplo, então, os neurônios motores, né, o motor neurônio 1, 2 e 3, uma representação para a musculatura. E aí ele vai se mergulhar nessas fibras musculares, se novelando aqui nessa musculatura, criando um fuso neuromuscular, que é isso aqui. Então, veja, os axônios vão se novelando as fibras musculares, né, e aí, por sua vez, levando o estímulo nervoso, que acontece por essa placa motora. Essa fusão aqui, então, neuromuscular, tem uma placa motora com uma fenda sináptica, e aí temos a famosa sinapse para a musculatura, dos 3 tipos de músculo. E aí libera o quê? Acetilcolina. Muito bem, um exemplo claro disso agora no esquema. Então, vou ter liberando aqui na fenda sináptica a acetilcolina, nessa outra imagem mais claramente, né? E aí eu tenho o quê? Primeiro, essa liberação, vou ter um potencial de ação no túbulo, a liberação da acetilcolina e junção de receptores, e que estimula no retículo sarcoplasmático a liberação de cálcio. E, por sua vez, eu tenho uma liberação e aí estímulo da exposição, né, de ponto cruzado dessas fibras de actina e miosina, por sua vez, a contração. E aí a acetilcolina esterase, então, faz o efeito inverso, retirando a acetilcolina e levando ao relaxamento. Notem que é importante, então, a acetilcolina, quando você tem uma diminuição ou alteração, eu tenho um quadro importante que a gente vai estudar mais à frente, que é a miastenia graves. Tá? Então, isso é importantíssimo, você entender essa relação da placa e do fuso neuromuscular. Muito bem, aqui então um músculo, um corte transversal, mostrando que eu tenho uma organização. Eu tenho uma fibra muscular, aqui envolta para o endomísio, um conjunto de fibras forma um fascículo, e é envolta então agora por um perimísio, e um conjunto de fascículos forma o ventre muscular, que é o epimísio. Muito bem, e aqui notem nessa outra imagem que entre os fascículos eu tenho o quê? Nervos, artérias, e um nervinho aqui e artérias. Vamos para então essa junção e do sistema nervoso para com a fibra muscular e a resposta motora. Muito bem. Também os tendões apresentam um aparelho de Golgi, que é uma extensão então dessas fibras nervosas, para que uma fusão neuro agora na realidade colagenosa, essas fibras vão até as fibras de colágeno e aí a importância dessa junção miotendínea. Muito bem, aqui uma imagem aparece isso claramente, né? Aqui volta a medula formando a relação desses nervos. E agora a gente falar então do plexo. Notem, aqui eu tenho então a medula, um ramo dorsal, um ramo ventral, esse é sensorial, esse é motor. Aqui o nervo espinhal. O nervo espinhal dá o ramo
dorsal e um ramo ventral que vai inervar a parede no tronco e nos membros superiores não formam plexos, né? Lembrem que aqui eu vou ter uma cadeia simpática, daquele autônomo, que mantém relação com o nervo. Por isso a gente vai estudar mais à frente. Novamente que o nervo, e ele atravessa as meninges aqui, e então a partir daí eu chamo de sistema nervoso periférico. Os nervos, então, por exemplo, na região cervical, eu tenho C5, C6, C7, C8, T1. Então, são ramos que saem abaixo das vértebras. Lembrando, por que eu tenho aí um C8 se eu tenho só 7 vértebras? Porque o primeiro nervo cervical sai acima de C1, portanto, o C8 sai abaixo de C7. E formam os troncos, as divisões, os fascículos e aí os ramos terminais, que vão inervar a musculatura específica. Então, um esquema aqui de avaliação neurológica, por exemplo, do cerco braquial, C5. O que eu preciso saber? C5 dá uma raiz nervosa, então, que vai inervar quem, gente? O músculo deltoide. Então, veja, eu estou testando a força do paciente. Ao mesmo tempo, esse C5 eu vou testar aqui no tendão do bíceps o martelo reflexo, fazer aquele arco reflexo para ver se ele tem uma flexão, uma resposta, e uma sensibilidade aqui na região deltoide. O C6, aqui C5, C6 também, o bíceps. O C6 eu tenho aqui, estou testando o músculo bíceps, estou impedindo a flexão. Então, aqui o reflexo, o bráquio radial seria C6, e aqui a porção sensorial, então, no primeiro dedo. Tá? Veja, o C7, a extensão, estou testando a força de extensão, porque ele inerva o tríceps. Aqui o C6, C5 inerva o bíceps. Aqui em cima inerva o deltoide. Agora aqui estou vendo a extensão, testando então quem é um reflexo neurológico do tríceps. Né? E C8, eu estou vendo os interócitos, analisando os músculos interócitos. Então, analisando aí a abdução e a adução. Notem, então, como é importante conhecer através da periferia. Então, normalmente, o paciente vai apresentar um problema na periferia. E a origem, a causa, às vezes está lá na coluna, a porção mais alta, ou no segmento mais alto de onde o paciente está apresentando o queixo. Então, a força muscular ela tem vários graus, de 0 a 5, desde uma ausência à contração. Ao grau 1, você tem uma contração sem movimento, né? O grau 2, eu tenho uma movimentação, então, movimento com eliminação de força à gravidade. Grau 3, o movimento, então, vence uma força à gravidade. Grau 4, o paciente, então, ele tem uma força à gravidade e alguma resistência ao exame. E grau 5 é normal, vence a gravidade e força à resistência. Então, veja, um nervo, assim como o músculo, ele também tem uma fibra, que é o axônio, que é envolto por um endoneuro. Aí um conjunto de fibras forma um fascículo, vai ter o perineuro, e o conjunto de fascículos forma o nervo, que é o epineuro, que é um tecido conjuntivo fibroso. Muito bem. Na sequência, então, veja, aqui da lesão nervosa, como é importante conhecer. Eu tenho aqui, o Sidon foi um cara que classificou essa lesão em uma neuropraxia, uma axoniotimese e uma neurotimese. O esquema do lado, notem aqui que eu tenho uma neuropraxia, quando você tem uma lesão, então, aqui na bainha de Melina, na realidade, geralmente por compressão, mas o nervo está intacto. Já a axoniotimese, então, eu já apresento o rompimento do axônio. Né? Então, isso é importante. E é comum na degeneração valeriana, de um processo que vamos aprender mais à frente. E neurotimese é uma ruptura, né? Um rompimento do nervo. É um prognóstico realmente muito ruim e necessita de reparo cirúrgico. Muito bem, agora Sutherland também fez uma classificação, só que o que ele diferencia aqui é que a lesão nervosa, então, teremos 3 graus, né? 3 graus também, só que o grau 2 ele subdivide o axoniotimese em grau 2, 3 e 4 e a neurotimese grau 5. Então, no grau 2 ele só separa a lesão do axônio, em especial da fibra ou do fascículo. Muito bem, então aqui é importante só citar 2 doenças, né? Guillain-Barré e Charcot-Marie-Tooth, vocês vão aprender mais à frente. Tem a ver com essa inervação periférica, né? Então, isso é importantíssimo, um estudo mais apurado à frente. Nós vamos abordar isso. Aqui uma imagem mostrando, então, desde uma neuropraxia, né? Aqui no primeiro grau, segundo grau, terceiro e quarto grau, aqui é uma axoniotimese, uma neurotimese em último grau, tá? Muito bem. Então, vejamos. Algumas síndromes compressivas eu preciso citar para vocês. Então, veja, essas síndromes compressivas têm uma compressão nervosa, que vai alterar o comportamento motor da musculatura periférica. Né? Então, veja, nesse caso, somente a estriada esquelética. Eu tenho uma divisão alta, proximal ou distal. Nesse caso, membros superiores, na proximal eu tenho uma síndrome do desfiladeiro torácico, eu tenho uma síndrome do espaço quadrilátero, né? E uma síndrome do nervo supraescapular. Já as distais, eu tenho uma compressão do nervo radial, que pode ser o ramo interósseo posterior, o túnel radial, ou uma síndrome de Wartenberg.
Compressões do nervo mediano, então eu tenho aí as proximais, o nervo interósseo anterior, uma síndrome do túnel do carpo, alguns exemplos, é muito conhecida. Compressões do nervo ulnar, então uma síndrome do túnel cubital, né? Síndrome do túnel do carpo, né? E na realidade, túnel do carpo, isso. E uma compressão do nervo ulnar. Na realidade, esse túnel do carpo seria o canal de Guion, tá? Duplicado aí. Muito bem, então veja, o plexo cervicobraquial. Eu tenho aí C5, C6, C7, C8 e E1, formando então os seus troncos, por sua vez depois suas divisões, fascículos e os ramos terminais. Esses ramos terminais é que eles, então aqui, vão passar por uma região estreita aqui da axila, um desfiladeiro, por isso chamamos de desfiladeiro torácico. Notem aqui que são 3 regiões, então através dos 3 músculos, aqui o primeiro do escaleno anterior e escaleno posterior, eu tenho então uma alteração, um espaço estreitado, né? Então espaço interescalênico, que pode comprimir nervo. Outro espaço aqui, no canto superior direito, notem que eu tenho, então, um espaço costoclavicular, a primeira clavícula com a clavícula com a primeira costela, também é um espaço estreitado e pode comprimir esse plexo. E lá embaixo, debaixo já, então, do músculo peitoral, eu tenho um outro espaço que é estreitado. Então, isso pode levar a compressão nervosa, né? Vejam aqui na imagem superior, então eu vou identificar para vocês. O meu mouse não está aqui em cima, não está aparecendo, enfim. Aqui eu tenho, então, uma compressão do nervo supraescapular, também é uma proximal alta, né? Então, veja, são espaços estreitados onde os nervos passam e podem sofrer compressão. E aqui um relato de um artigo, então, mostrando lá uma costela, uma variação anatômica também importante. Normalmente uma costela cervical pode trazer uma compressão nervosa e uma alteração aqui, gente, ó, atrofia muscular. Né? Então, importante. Veja, a causa está aqui na região cervical e a queixa do paciente vai ser aqui na mão. Então, note como é importante conhecer a anatomia. Olha aqui, alterações da primeira costela, pode ter variação de uma rudimentar, uma fusionada à primeira costela e uma outra costela cervical flutuante. E trazer esse quadro aqui, gente, alteração motora, né? Uma atrofia. Vejam aí, a proximal aqui, eu tenho o ligamento transverso superior da escápula, que pode comprimir, tem um túnel aqui nessa incisura do transverso superior da escápula, que pode comprimir o nervo, levando uma alteração óssea. Aqui tem um enorme prazer de trazer a vocês um artigo que publicamos com o professor Rodrigo Mota, com muita satisfação, já há um certo tempo, verificando que esse ligamento pode ossificar em 68% de 200 escápulas analisadas no nosso departamento na UF. E vimos que esse tendão vira osso, olha lá, o tendão virou um osso aqui, então comprime o nervo, vai trazer uma dor vaga no ombro, e aí pode confundir o médico na avaliação. Logicamente que não um médico conhecedor de anatomia. Né? Então, veja, esse ligamento aqui que vira osso e comprime o nervo. Também pode comprimir o nervo aqui nesse espaço quadrangular, no espaço triangular, e aí comprimir aqui, por exemplo, o nervo axilar, o nervo radial. Veja como é importante. Alguns testes que vamos aprender mais na frente na semiologia, então, a gente pode verificar, então, compressão também vascular, né? Alguns testes, como o teste de Ross, o teste de Adams e Halsted, e isso a gente vai aprender mais à frente. Alterações anatômicas agora nas porções distais, né? As variações distais. Veja o ligamento Struters comprimindo o nervo aqui, né? Aqui também, veja o ligamento Struters comprimindo aqui o nervo mediano. Olha mais ou menos o ligamento aqui. Né? Lacertos fibrosos, então o bíceps tem uma banda fibrosa que forma um lacertus fibroso, pode comprimir aqui o nervo mediano, o ramos, o interósseo anterior, aqui a arcada de Froese, né? Aqui embaixo mais vezes o lacertus, aqui nessa outra imagem. Podemos observar também o pronador, o signo do pronador redondo, pode comprimir também o nervo. Né? Outras variações do interósseo anterior, veja, uma variação aqui do músculo gânsia, né? Um músculo que é acessório do flexor radial, e aí comprimir o nervo aqui. Então, veja, também pode trazer uma alteração. Então, alterações que nós podemos observar na semiologia, aqui como sinal de Bunel, né? Quilonevin, Bunel, nós vamos estudar isso à frente. Olha aqui as variações. Normalmente, essas variações, que é a anastomose entre o nervo ulnar e o nervo mediano, as variações de Martin-Gruber, de Cano-Richer, ou Richer-Cano. E vejam, então, agora o mediano lá no túnel do carpo. Olha, transitando aqui nessa região, percebam que eu tenho vários tendões e o nervo passando entre eles num túnel, né? Túnel do carpo. E aí ele acaba sendo lesado por o quê? Por excesso de
por esforço repetido, e ou gestação, retenção de líquido pode aumentar, então, trazer um edema e comprimir o nervo e trazer, então, uma dor na palma. E aí existem alguns testes, como o teste de Fallen, que a gente pode provocar isso no exame semiológico, Fallen inverso, um Tinel, que é a percussão no nervo, ou o mais específico seria o Durkheim. Então, notem que isso pode trazer uma atrofia aqui da região tenar. Muito bem, então interósseo posterior, agora o nervo radial. O nervo radial pode sofrer, então, compressão em algumas regiões. Por exemplo, aqui na arcada de Froese, em maior aumento, aqui veja o músculo supinador, acaba criando uma arcada e comprime o ramo recorrente que faz uma arcada de Henry, então um martelo d'água comprimindo o nervo também. Então, veja, aqui aparece claramente a arcada de Froese, aqui a arcada de Henry, que é uma artéria que acaba cruzando aqui, martelo d'água sobre o nervo. E também um túnel aqui sobre o músculo extensor, né? Então, uma síndrome de Wattenberg. É muito interessante conhecer a anatomia, e aí na superfície você consegue fazer um diagnóstico mais claro, mais objetivo e assertivo, que é a nossa principal função, é fazer um bom diagnóstico para se examinar. Por isso é importante tocar no doente. Por favor, exame físico, e a base disso tudo é a anatomia. Exame físico para a cirurgia. Então, vai ser para o resto da vida. Estudem bastante, aproveitem, tirem o máximo da gente. Muito bem, agora um túnel cubital, então nervo ulnar lá no cotovelo pode também sofrer compressão. Normalmente aqui a gente bate o cotovelo, dá aquele choque que se estende para o antebraço, né? Então veja aqui um túnel também dele. E olha ali uma fáscia de Osborne, também outra região, como esse túnel acaba comprimindo, né? E aí no punho, então vou ter o canal aqui, o túnel ulnar, né? Na realidade, canal de Guion, também pode trazer uma compressão dessa estrutura nervosa. Bom, falamos aqui inferior, na realidade, então uma inferior importante é o nervo ciático, ele passa debaixo do piriforme. Lá na região glútea, o nervo ciático ele surge aqui na pelve, né, a partir de algumas raízes nervosas, como lá no plexo, lá na cervical, ele surge e aí eu tenho aqui o nervo ciático, podendo ter variações, atravessando o nervo esquiático, parte dele, ou por sobre o nervo, sobre o músculo. E aí temos uma alteração sensorial, né, na periferia, que é um artigo que nós publicamos no passado, em fetos, alterações em fetos, achamos 16%, o livro traz em 12%. Aqui outra variação rara, onde o piriforme está aqui, e aqui tem o tibial e fibular, logo abaixo. Uma variação que publiquei com o Rodrigo Mó também, com o maior prazer, no European Journal of Anatomy, também uma variação bem estranha, que nós vamos passar todos os artigos para vocês, desse nervo. Então, imagine, o paciente roda a coxa e ele sente uma beliscada na perna. Chamamos de síndrome, então, do piriforme. Agora, ou o nervo esquiático pode ter na raiz, né, uma hérnia lá em cima, beliscando uma das raízes, trazer uma lombociatalgia, né, ou somente uma ciatalgia, quando ele atravessa no músculo a variação que eu havia falar para vocês. Tá? Então, vejamos, outra variação na periferia. Então, o pé equino, o pé caído, uma compressão ou uma lesão aqui do nervo fibular. Né? Então, veja uma lesão do nervo fibular, eu vou alterar toda a inervação de quem? Da musculatura que faz a dorsiflexão do pé, e o paciente vai ter essa marcha, estão vendo aí, uma marcha escarvante, arrastando a ponta do pé. É essa imagem inicial que eu mostrei a vocês. Ele não consegue apoiar o pé completamente, então ele não consegue fazer dorsiflexão para aplanar na marcha, né? Vamos estudar as fases da marcha. Controle motor esplancnocrânico, então, só queria citar 3 nervos, o terceiro nervo craniano, são 12 pares, o terceiro, o sexto, né? E o sétimo. O terceiro, então, o oculomotor. Olhem aqui como esse olho está no peixe e no gato. Então, veja, está rodado lateralmente porque o terceiro, o músculo oculomotor, estaria aqui, ele está relaxado, ele não consegue centralizar o osso. Então, tem um globo ocular e tem uma banda aqui, musculatura que puxa lateralmente e uma que puxa medialmente. Quando tem uma delas que falha, o outro mais forte vai tracionar. Então, o nervo oculomotor é o terceiro par craniano. Aqui o sexto par é o abducente. Notem que agora é o contrário. O olho fica voltado ao globo ocular medialmente, porque lateralmente o retrolateral não consegue. Ele está lesado, o nervo abducente, né? E aqui o nervo oculomotor. Aqui a paralisia facial de Bell. Nós vamos estudar também em detalhes. Muito bem. E a controle visceral, para terminar, é aquilo que já falamos lá à frente, só que agora a relação com as vísceras, com o tronco, né? Então, através de quem? Daquele simpático parasimpático. Então, nós falamos até agora do somático. Esse é o simpático parasimpático, então é o autônomo, né?
Vejamos, então aqui eu tenho o simpático e o parasimpático, os dois se complementam, onde o simpático, por exemplo, ele aumenta a frequência cardíaca, acelera o batimento. O parasimpático, ele dá uma retardada. Notem aqui o que é mais importante, para ficar desde já gravado, o parasimpático, gravem, é crânio sacro, só vai ter lá na região proximal, perto do crânio, e lá embaixo, perto do sacro. Então, é crânio sacro. Já, por sua vez, então, um deles, o cara mais importante, é o décimo par craniano, que é o nervo vago. Ele sai lá do crânio e vai descendo, então, para o tórax, a região cervical, tórax e abdômen. E lá embaixo, então, as vísceras, porção final do intestino e vísceras urogenitais, elas são levadas pelo plexo sacro. Na realidade, crânio sacro, então, é parasimpático. Já o simpático se encontra no tronco só. Então, ele é o cara que estimula e esse cara é o que freia, tá? De uma forma bem simplista de falar. E síndrome compartimental, tem que falar, porque eu sou ortopedista, veja o nervo, ele fica ali, gente, aprisionado por fáscias, né? Fáscia superficial, uma fáscia profunda, e ele fica envelopado aqui. Imagine um trauma, uma fratura, onde essas fibras nervosas estão aqui nessa região, né? Nos feixes e os vasos, e aí esse trauma faz um sangramento, um aumento da pressão desse compartimento, e aí eu tenho que pensar em 5 P's, gravem. Na realidade, são 6. Aqui, se você parar para analisar, 3 deles estão ligados ao sistema nervoso. Então, eu tenho a dor, né? Eu tenho a parestesia, que é uma diminuição da sensibilidade, eu tenho uma paresia, diminuição do movimento, então altera o controle motor. Então, vou ter uma alteração do pulso, eu não tenho pulso distal, eu não tenho movimento, ou mínimo movimento, eu tenho dor e alteração de pressão do compartimento. Também eu diria que aqui palidez. Então, tem palidez associado ao pulso, seria 6 P's. Então, pressão intracompartimental, dor, né? Parestesia, paresia, pulso e palidez. Então, aí a gente tem que fazer uma cirurgia, fazer uma fasciotomia, tem que abrir para poder descomprimir esse compartimento, para liberar. Senão, às vezes, evolui com pressão vascular a uma alteração em que pode evoluir drasticamente para uma amputação. Tá? Parece besteira, mas acontece muito em trauma nas emergências, se a gente não tomar cuidado, um bom exame, tá bom? Aqui, então, eu tenho o maior prazer de falar com vocês, me perdoa por correr um pouco, o maior prazer de ser professor da UF já há quase 20 anos, tenho 18 anos de UF, de onde foi fundada essa sociedade, Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro, onde temos vários professores, professor Manaia, professor Rodrigão, professor Cavazói, professor Carlos, todos serão professores de vocês, são membros da sociedade. Eu tenho a grata satisfação de ser fundador e estar nessa sociedade como presidente na atual gestão. Está aí o site para vocês consultar, visitar, se filiar como membro acadêmico. E a sociedade criou uma revista, Acta Ciência Anatômica. Então, uma revista que é todos os padrões ingleses e do Medline em inglês, onde nós publicamos trabalhos anatômicos, tá? De aplicabilidade clínica. Então, eu me despeço de vocês, abro para dúvidas, né? E ao moderador, professor Rodrigo Mota. Muito obrigado, sejam bem-vindos à Anatomia da UF, vocês não se arrependerão, não ouçam os colegas que já passaram, aqueles que não gostam de anatomia, infelizmente, acabam falando um pouquinho que não gostaram, achando só problema, mas no fundo, tenho certeza que eles sabem que isso é muito bom. Tá aí, então, a anatomia da beleza é a beleza da anatomia. Vocês vão ver, sejam bem-vindos, deixo o meu e-mail aqui e um link para a rede social. É um maior prazer, estou aberto a perguntas. O professor Rodrigo que vai moderar e me ajude se eu tiver alguma dificuldade aqui nesse módulo, porque não tenho experiência.